que você está? Tudo bem? Hoje eu quero conversar com você de uma forma bem direta, como se a gente estivesse sentado à mesma mesa, tomando café, compartilhando uma refeição, e o tema ele é muito importante. O tema é forte, mas é necessário para a nossa reflexão, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa caminhada cristã. E o tema é sepultar sonhos para continuar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Sabe, quando a vida não segue o roteiro que você imaginou, quando algo que você planejou, orou, investiu, simplesmente não aconteceu, aí fica aquela sensação estranha, aquele sentimento de incerteza, de frustração, de vazio, até de dúvida, e em alguns momentos até de raiva. Mas eu quero te dizer, eu quero falar algo muito importante, eu quero falar algo com muita verdade. Nem todo sonho foi feito para permanecer. Tem coisas que a gente precisa ter coragem de deixar morrer. E isso é difícil, porque a gente se apega, a gente cria expectativa, a gente cria história na cabeça e criamos um futuro, olhando para o futuro. Só que existe um princípio espiritual muito poderoso em João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz fruto. É muito forte este versículo. Tem coisa que só vai frutificar depois que morrer. Talvez você esteja tentando manter vivo algo que Deus já encerrou. E não é porque Deus quer te frustrar, não é porque Deus quer nos frustrar, é porque Ele quer te direcionar, Ele quer nos direcionar. Às vezes a gente confunde sonho com propósito e nem sempre são a mesma coisa. O sonho pode ser nosso, mas o propósito sempre é de Deus. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele não só realiza coisas, Ele também remove coisas, remove caminhos, remove planos, remove até desejos. E isso dói, dói lá no profundo da nossa alma, dói lá no profundo do nosso coração. Mas vamos ser sinceros, dói mesmo, dói muito, dói lá no profundo da nossa alma. É um tipo de luto que ninguém vê. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro está enterrando algo que era importante para você. Mas aqui nós podemos falar do ponto-chave. Sepultar um sonho não é perder, é preparar o terreno. Porque enquanto você não solta, você não avança. Tem gente parada na vida há anos, não porque Deus não falou, mas porque não conseguiu deixar ir. Fica preso no era para ter sido, no se tivesse dado certo, se eu não tivesse feito essa escolha, no porquê não aconteceu ou porquê aconteceu. Mas a vida com Deus não é sobre voltar. Nós não somos daquele que retornamos, mas nós seguimos para o alvo. É sobre continuar. E continuar exige decisão, exige olhar para Deus e dizer: eu não entendo. E fazendo até uma redundância, não entendo nada, mas eu confio. Olha o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Getsemane, ele viveu esse momento. Ele viveu esse momento, ele sabia da dor que viria, ele sabia do caminho. E mesmo assim disse: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ali ele abriu mão da vontade humana para cumprir um propósito eterno. E talvez é exatamente isso que Deus está pedindo de você hoje. Não é desistir da vida, é alinhar a vida, alinhar o coração ao relacionamento real e verdadeiro com Deus. Não é parar de sonhar, é sonhar do jeito certo. Então eu faço uma pergunta bem sincera:
O que você precisa soltar hoje? Qual sonho? Qual plano? Qual expectativa? Deus já mostrou que não é por aí, mas você ainda está insistindo, porque enquanto você segura o velho, o que já passou, o passado, você não consegue viver o novo, você não consegue viver o presente, você não consegue viver o novo de Deus. E o novo de Deus sempre vale a pena, sempre. Talvez hoje seja o dia de você fazer um encerramento, não com tristeza, mas com fé, entregar, confiar e seguir. E guardar isso no seu coração, guardar isso na nossa mente. Alguns sonhos precisam ser enterrados para que o propósito de Deus floresça. Os discípulos, quando andaram com Jesus, eles têm um sonho de poder, sonho de Jesus na terra, propósito, sentar ao lado direito de Deus e realmente uma transformação na política, na religião daquela época, de forma que Roma fosse destruída, detonado o seu poder, e eles estivessem no poder com Jesus. Mas no dia que Jesus morreu, o sonho deles foi enterrado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E não foi um sonho que ressuscitou, foi um propósito. Propósito de ressignificação, propósito de transformação, propósito de vida eterna. E aqueles discípulos que viram ou perceberam ou enterraram e viram o seu sonho ser enterrado ao terceiro dia, viram esse propósito de salvação, de vida eterna. E esse propósito por todos os tempos e chega até nós. E que hoje nós temos Jesus Cristo como Senhor e vivo, o propósito que nasceu no coração do Pai e que realmente está sendo a cada dia executado para a glória do seu nome. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Morreu, mas ressuscitou e nos dá vida e vida em abundância. Então alguns sonhos precisam ser enterrados para que o propósito de Deus floresça. Se isso falou com você, leva isso para a sua vida, para o seu coração e continua, mesmo que seja devagar, mas continua. Deus ainda tem muito pela frente. E acima de tudo, nós temos a eternidade. Estamos juntos. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que nessa comemoração da Páscoa, que é muito importante, tantos teatros, tantas encenações, tantas mensagens, não fica apenas na periferia ou nas encenações, mas que fiquem perfeitas no entendimento, revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida e transforme vidas, porque Jesus morreu e vivo está. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.